Na madrugada de 23 de agosto de 1989, 12 homens do Comando Vermelho foram encontrados mortos em diferentes pontos da zona sul e oeste do Rio de Janeiro. Todos executados da mesma forma, todos com a mesma marca deixada nos corpos. A polícia levou 4 dias para conectar as mortes, mas na Rocinha todo mundo já sabia. Alguém havia declarado guerra ao CV. E o motivo dessa guerra não era território, drogas ou dinheiro. Era uma mulher chamada Isabela Ferreira. Se você quer saber como tudo aconteceu, prepare-se para uma história que vai te deixar sem palavras do início ao fim. O ano de 1989 marca um dos períodos mais violentos da história do tráfico no Rio de Janeiro. O Comando Vermelho, nascido nos presídios da Ilha Grande, nos anos 70, já controlava praticamente todas as principais favelas da cidade. A Rocinha, maior favela do Brasil, era um dos pontos mais lucrativos do tráfico de cocaína. O dinheiro corria solto, as armas eram cada vez mais pesadas e a violência escalava dia após dia. Mas naquele agosto de 1989, algo diferente aconteceria, algo que ninguém esperava. Uma história que misturaria amor, traição, vingança e sangue. Muito sangue. Isabela Ferreira tinha 26 anos e trabalhava como professora de uma escola municipal na Gávea. Cabelos longos e lisos, olhos cor de mel, sorriso que iluminava qualquer ambiente. Cresceu na Rocinha, criada pela mãe viúva depois que o pai morreu num acidente de trabalho quando ela tinha apenas 8 anos. Isabela conhecia as regras da favela perfeitamente. Sabia que ali existiam linhas invisíveis que não podiam ser cruzadas. Sabia que certas perguntas nunca deveriam ser feitas. Sabia que alguns homens eram intocáveis e que outros eram perigosos demais para sequer olhar nos olhos. Mas Isabela sempre foi diferente. Estudou, se formou, conseguiu emprego fora da favela. Queria uma vida diferente daquela que viu crescendo. Queria paz, estabilidade, um futuro longe da violência que via todos os dias ao subir e descer o morro. Mas o destino tinha outros planos para ela. Desde fevereiro de 1989, ela namorava Gabriel Almeida, um dos 7 membros da família Almeida, que controlava pontos de venda estratégicos na parte alta da Rocinha. A família Almeida era respeitada, temida e conhecida por sua lealdade uns aos outros. 3 irmãos e 4 primos que cresceram juntos, aprenderam o negócio juntos e construíram um império pequeno, mas sólido dentro da favela. Eles não faziam parte oficialmente do Comando Vermelho, mas tinham um acordo de convivência. Pagavam uma porcentagem dos lucros, não causavam problemas e, em troca, operavam com certa autonomia. Era um equilíbrio delicado que funcionava porque ambos os lados respeitavam os termos. Gabriel tinha 28 anos, era o mais novo dos irmãos Almeida e o único que ainda acreditava que amor verdadeiro poderia existir naquele mundo. Quando conheceu Isabela numa festa junina na quadra da Rocinha, se apaixonou instantaneamente. Ela era diferente das outras mulheres que gravitavam em torno do tráfico. Não queria ouro, não queria roupas caras, não queria ser vista em baile funk pendurada no braço de um traficante. Isabela queria conversar sobre livros, sobre o futuro, sobre sair daquela vida. E Gabriel, pela primeira vez, começou a imaginar que talvez pudesse ter um futuro diferente também. Mas nem tudo que brilha na Rocinha é ouro. E nem todo homem perigoso mostra seus verdadeiros dentes logo de cara. Marcelo Tavares, conhecido nas ruas como Marcão, tinha 31 anos e era gerente de uma das bocas de fumo mais lucrativas da Rocinha. Integrava o Comando Vermelho havia 8 anos. Era frio, calculista, extremamente violento quando necessário e completamente impiedoso quando contrariado. Marcão tinha construído sua reputação em cima de corpo. Diziam que ele já tinha matado pessoalmente mais de 20 homens. Alguns por ordens da facção, outros por motivos pessoais. Na Rocinha, ninguém ousava desafiar Marcão, nem mesmo outros membros do CV. Ele tinha poder,
tinha dinheiro e tinha algo ainda mais perigoso: um ego que não aceitava ser ferido. Marcão viu Isabela pela primeira vez numa tarde de julho de 1989, numa padaria na entrada da Rocinha. Ela estava comprando pão para a mãe, vestida simples, de calça jeans e camiseta branca, cabelo preso num rabo de cavalo. Nada de especial, nada chamativo, mas algo nela capturou a atenção de Marcão imediatamente. Talvez fosse o jeito que ela sorriu para o padeiro. Talvez fosse a forma natural como ela tratava todo mundo igual, sem aquele medo nos olhos que a maioria tinha quando via alguém do tráfico. Talvez fosse simplesmente o fato de que Marcão estava acostumado a ter tudo o que queria, e Isabela parecia ser algo que ele ainda não tinha. Nos dias seguintes, Marcão começou a aparecer nos lugares que Isabela frequentava, na padaria, no ponto de ônibus, na feira. Sempre casual, sempre com aquele sorriso que não chegava aos olhos. Ele a cumprimentava, puxava conversa rápida, oferecia ajuda com as sacolas. Isabela era educada, mas distante. Ela sabia perfeitamente quem era Marcelo Tavares. Todo mundo na Rocinha sabia, e ela não queria absolutamente nada com aquele homem. Mas Marcão não era homem de desistir fácil, principalmente quando o que ele queria começava a virar obsessão. E Isabela estava rapidamente se transformando exatamente nisso. Uma obsessão. Ele começou a mandar flores para a escola onde ela trabalhava. Bilhetes com mensagens românticas que mais pareciam ameaças veladas. Presentes caros que Isabela devolvia sem nem abrir. Quanto mais ela recusava, mais Marcão se obcecava. Para ele, aquilo não era apenas atração. Era um desafio, era alguém dizendo não para Marcelo Tavares. E isso era algo que ele simplesmente não conseguia aceitar. Foi numa tarde de final de julho que as coisas começaram a ficar realmente perigosas. Marcão descobriu que Isabela namorava Gabriel Almeida. A informação chegou até ele através de um de seus olheiros, que viu os dois juntos saindo de um cinema na Gávea. Quando Marcão recebeu a notícia, o rosto dele endureceu, de uma forma que fez até seus homens mais próximos ficarem tensos. Todos ali sabiam que quando Marcão ficava daquele jeito, sangue ia correr. Era só questão de tempo e de quem seria o alvo. Marcão conhecia a família Almeida, sabia que eram independentes, sabia que tinham acordo com o CV, sabia que não eram homens fracos. Mas para Marcão isso não importava. O que importava era que uma mulher que ele queria estava com outro homem, e não era qualquer homem. Era alguém que Marcão considerava inferior. Os Almeida podem ter sido respeitados na Rocinha, mas não faziam parte do Comando Vermelho. Não tinham o mesmo poder, não tinham a mesma estrutura. Na cabeça de Marcão, Gabriel era apenas um traficante pequeno que tinha tido sorte de estar com a mulher errada. No dia 3 de agosto de 1989, Marcão decidiu que ia resolver aquilo do jeito dele. Se Isabela não queria vir por bem, ela viria por mal. E se Gabriel Almeida estava no caminho, então Gabriel Almeida seria removido do caminho. Simples assim. Marcão convocou 4 de seus soldados mais confiáveis para uma reunião numa casa abandonada na parte baixa da Rocinha. Explicou o que queria. Gabriel Almeida precisava desaparecer. Não importava como, não importava quando, mas tinha que parecer um acidente ou um assalto que deu errado. Nada que pudesse ser rastreado de volta ao CV ou a Marcão especificamente. Os Almeida não podiam ter certeza absoluta de quem tinha ordenado a morte, porque se tivessem, haveria retaliação. E mesmo Marcão sendo poderoso, ele sabia que enfrentar a família Almeida inteira seria custoso e desnecessário. Mas acontece que lealdade no tráfico é algo complicado, e nem sempre o dinheiro compra silêncio absoluto. Um dos soldados que estava naquela reunião, um rapaz de 22 anos chamado Paulo, devia um favor antigo a um dos primos de Gabriel. Anos atrás, quando Paulo estava começando no tráfico e tinha se metido numa enrascada com uma dívida de drogas, foi um dos Almeida que tinha dado a grana para ele pagar e não ser executado. Paulo nunca esqueceu aquilo. Então, mesmo sabendo do risco enorme que estava correndo, ele procurou uma forma de avisar os Almeida sem ser descoberto. 3 dias depois da reunião com Marcão,
Gabriel recebeu um bilhete anônimo debaixo da porta de casa. O bilhete era simples e direto. Marcão quer você morto por causa da Isabela. Cuidado, um amigo. Gabriel leu o bilhete 3 vezes, depois queimou. Mas o recado já estava gravado na sua cabeça. Ele sabia que aquilo não era brincadeira. Marcão não era homem de fazer ameaças vazias. Se ele queria Gabriel morto, então já tinha gente planejando exatamente como fazer isso acontecer. Naquela mesma noite, Gabriel reuniu os 6 outros membros da família Almeida na casa de Fernando, o irmão mais velho. Fernando tinha 35 anos e comandava a família com mão de ferro e cabeça fria. Ao contrário de Gabriel, Fernando nunca acreditou em amor romântico. Para ele, mulheres eram distração, e distrações custavam caro no mundo deles. Mas família era sagrado. E se alguém estava ameaçando Gabriel, estava ameaçando todos os Almeida. Gabriel contou sobre Marcão, sobre o assédio a Isabela, sobre o bilhete. Os outros escutaram em silêncio. Quando Gabriel terminou, Fernando ficou parado por quase 1 minuto inteiro, sem falar nada. Todos na sala conheciam aquele silêncio. Era o silêncio de Fernando calculando riscos, custos e consequências. Finalmente ele falou, voz baixa, mas firme. Se a gente não faz nada, você morre. Se você morre, a gente parece fraco. Se a gente parece fraco, vão vir atrás do resto. Então não é só sobre você e a sua namorada, é sobre todos nós. Rodrigo, um dos primos, fez a pergunta que todos estavam pensando. E se a gente mata o Marcão primeiro? O CV vai cair em cima da gente com tudo. Fernando balançou a cabeça. Não vamos matar só o Marcão. Isso ia ser burrice. O CV ia querer vingança e a gente não aguenta a guerra com a facção inteira. Mas se a gente faz algo maior, algo que mostre que não somos alvos fáceis, aí talvez eles pensem 2 vezes. Gabriel não gostou do que estava ouvindo. Não queria que sua família entrasse em guerra por causa dele. Não queria que Isabela virasse o motivo de um banho de sangue. Mas Fernando foi claro. Você acha que se você terminar com ela, o Marcão vai te deixar em paz? Você acha que ele vai esquecer que você teve o que ele queria? Isso não é mais sobre ela. Isso é sobre respeito. E a gente vai ter que lembrar esses caras de quem são os Almeida. Durante os próximos 10 dias, a família Almeida fez algo que eles nunca tinham feito antes. Planejaram uma operação militar completa. Fernando não era impulsivo. Ele sabia que se fossem fazer isso, tinha que ser perfeito, tinha que ser rápido, coordenado e completamente devastador. O objetivo não era apenas matar Marcão, era mandar uma mensagem tão clara, tão brutal, que o próprio Comando Vermelho ia pensar muito antes de retaliar. Eles mapearam toda a estrutura de Marcão, descobriram onde ele morava, onde operava, quem eram seus soldados mais próximos, quais bocas de fumo ele controlava. Identificaram os 4 homens que estavam na reunião onde Marcão ordenou a morte de Gabriel. Descobriram a rotina de cada um, os lugares que frequentavam, os horários que estavam mais vulneráveis. Fernando montou um plano de 12 alvos. Marcão, os 4 soldados que receberam a ordem de matar Gabriel, 3 gerentes que trabalhavam diretamente com Marcão e 4 olheiros estratégicos. Todos na mesma noite, todos em menos de 3 horas, execuções simultâneas que demonstrariam capacidade operacional que nem o próprio CV esperava dos Almeida. No dia 21 de agosto, Fernando reuniu a família uma última vez antes da operação. Ele olhou para cada homem na sala e explicou exatamente o que estava prestes a acontecer. Depois de amanhã à noite, a gente vai matar 12 homens do Comando Vermelho. Quando o sol nascer no dia 24, a Rocinha vai estar em choque. O CV vai querer vingança. Pode ser que a gente morra nos próximos dias ou semanas, mas se a gente não faz isso, Gabriel morre com certeza. E depois dele, vão vir atrás do resto. Então a escolha é morrer de joelhos ou morrer de pé. Eu prefiro de pé. Alguém aqui pensa diferente. Ninguém falou nada.
A decisão estava tomada. Chegou a hora de ver se você realmente está prestando atenção nessa história. Pause o vídeo agora e escreve nos comentários. Os Almeida fizeram o certo? Quero saber a sua opinião sincera. Você acha que eles deveriam ter evitado o confronto ou fizeram bem em defender a família? E já aproveita e se inscreve no canal, porque histórias intensas como essa a gente traz toda semana. Histórias reais, que mostram até onde o ser humano consegue ir quando está acuado. Agora volta aqui que a parte mais pesada ainda está por vir. Zona Sul e Oeste do Rio de Janeiro, noite de 23 de agosto de 1989. Temperatura de 21 graus, céu parcialmente nublado, umidade alta típica de inverno carioca. A cidade estava tranquila, as pessoas jantando, assistindo novela, vivendo suas vidas normais, sem imaginar o que estava prestes a acontecer em diferentes pontos da cidade. Os 7 Almeida se dividiram em 3 equipes. Cada equipe tinha alvos específicos, rotas planejadas, tempo máximo de operação. Fernando liderava a equipe que iria atrás de Marcão e 3 gerentes. Gabriel e Rodrigo cuidariam dos 4 soldados que receberam ordem de matá-lo. O terceiro irmão, Lucas, de 32 anos, lideraria a equipe que eliminaria os olheiros. Armas com silenciador, roupas escuras, luvas, carros roubados dias antes. Comunicação por rádio de pilha, nada de celular que pudesse ser rastreado. Rotas de fuga ensaiadas, pontos de reagrupamento definidos. Às 22 horas, cada equipe saiu para suas posições. A operação começaria exatamente à meia-noite. Rocinha, parte baixa, casa de um dos soldados de Marcão. André, de 24 anos, estava sozinho assistindo TV quando Gabriel bateu na porta. Quando ele abriu, reconheceu Gabriel imediatamente. O rosto de André ficou pálido. Ele sabia exatamente por que Gabriel estava ali. Tentou fechar a porta, mas Rodrigo já tinha colocado o pé. Gabriel entrou. André recuou, levantando as mãos. Calma, cara. Eu só recebi a ordem. Eu não ia fazer nada. Gabriel não respondeu. 2 disparos no peito, 1 na cabeça. André caiu. Gabriel deixou um papel ao lado do corpo, escrito à mão. Família Almeida não esquece e não perdoa. A equipe de Gabriel executou os outros 3 soldados em sequência. Um estava dormindo quando morreu. Outro morreu tomando banho. O terceiro estava numa boca de fumo quando Gabriel e Rodrigo entraram atirando. 3 mortos antes que qualquer um entendesse o que estava acontecendo. Enquanto Gabriel e Rodrigo executavam sua parte do plano, Lucas e os primos estavam eliminando os olheiros. Esses eram os mais fáceis. Homens jovens, muitos adolescentes, que ficavam nas esquinas vigiando o movimento de polícia e facções rivais. Lucas não gostava de matar garotos, mas Fernando tinha sido claro. Olheiro vê tudo. Olheiro fala tudo. Se a gente deixa um vivo, ele conta pro CV exatamente como a gente opera. 4 olheiros caíram em menos de 30 minutos. Tiros na cabeça, rápidos, silenciosos. Cada corpo com o mesmo bilhete da família Almeida. Fernando tinha deixado Marcão e os gerentes para o final de propósito. Queria que chegasse notícia do massacre enquanto ele ainda estivesse vivo. Queria que Marcão soubesse que tinha iniciado algo que não conseguia controlar. Os 3 gerentes foram eliminados primeiro. Um estava num bar, morreu sem nem ver quem atirou. Outro estava dirigindo, Fernando atirou pela janela do carro. O carro bateu num poste. O terceiro estava numa casa com a família. Fernando esperou ele sair. Executou na rua. Todos mortos em intervalo de 40 minutos. Marcão estava num apartamento em São Conrado, território considerado seguro porque ficava fora da Rocinha. Ele achava que ali estava protegido. Tinha 2 seguranças na porta, armas pesadas, sistema de alarme. Mas Fernando Almeida não tinha chegado até ali sendo descuidado. Ele estudou aquele prédio por 3 dias. Sabia que os seguranças trocavam de turno a 1h30 da manhã. Sabia que nesse intervalo de troca ficavam distraídos conversando e fumando um cigarro antes de um ir embora e o outro assumir.
Eram exatos 8 minutos de vulnerabilidade. Fernando e Tiago, um dos primos, se aproximaram do prédio exatamente a 1h28. Os dois seguranças estavam na porta fumando e rindo de alguma piada. Nem perceberam Fernando chegar. 2 disparos. Os seguranças caíram sem fazer barulho. Fernando pegou a chave que estava no bolso de um deles, subiu até o apartamento de Marcão. Bateu na porta. Marcão gritou lá de dentro. "Quem é?" Fernando respondeu. "Entrega!" Era código usado por traficantes para entrega de drogas. Marcão abriu a porta sem desconfiar. Quando viu Fernando parado ali com a arma apontada para ele, o sangue dele gelou. "Você mexeu com a mulher errada, Marcão. Ela pertence à família Almeida." Marcão tentou recuar, tentou alcançar a arma que estava na mesa. Fernando atirou 3 vezes. Peito, estômago, cabeça. Marcão caiu no chão do próprio apartamento. Fernando se abaixou, deixou o bilhete no bolso da camisa de Marcão. Mas esse bilhete era diferente dos outros. Esse dizia 12 por 1. O CV deveria escolher melhor seus gerentes. Fernando saiu do apartamento, desceu as escadas com calma, entrou no carro e foi embora. Às 2h15 da manhã, todas as equipes confirmaram missões completas. Os 7 Almeida se reagruparam numa casa segura, fora da Rocinha. Ninguém ferido. Nenhuma testemunha, nenhum erro. Fernando checou com cada homem. Todos os alvos eliminados, todas as mensagens deixadas. Queimaram as roupas, destruíram as armas, abandonaram os carros roubados em lugares diferentes. Gabriel estava sentado no chão, cabeça apoiada na parede, olhos fixos no nada. Ele tinha matado 4 homens naquela noite. 4. Fez porque precisava, porque estava defendendo a própria vida, porque era família. Mas o peso estava lá, real, pesado, sufocante. Fernando se aproximou do irmão. Colocou a mão no ombro dele. "Você fez o que tinha que ser feito. Agora eles sabem que a gente não é fraco." Gabriel olhou para Fernando. "Quantos vão morrer agora? Quantos o CV vai mandar atrás da gente?" Fernando não respondeu, porque não tinha resposta. Eles tinham matado 12 membros do Comando Vermelho numa única noite. Não havia como prever o que viria depois. A única certeza era que algo viria. 6h30 da manhã de 24 de agosto. O sol nascia sobre o rio. Os primeiros corpos começaram a ser descobertos quase ao mesmo tempo. Moradores encontravam, ligavam para a polícia, que chegava e se deparava com a mesma cena. Execuções profissionais, bilhetes assinados pela família Almeida. Até às 9 horas, a Polícia Civil já tinha registrado 6 corpos. Até meio-dia, 12. Todos ligados ao Comando Vermelho, todos mortos na mesma noite, todos com a mesma assinatura. O delegado Bernardo Costa, da Delegacia de Homicídios, reuniu a equipe. Isso não foi briga de tráfico comum. Foi operação militar. Alguém eliminou uma célula inteira do CV numa noite e assinou o recado. Ou são muito corajosos ou são muito burros. Provavelmente os dois. Quando a notícia chegou às lideranças do Comando Vermelho, a reação foi de choque seguido de fúria. Antônio Silva, conhecido como Toninho da Rocinha, um dos comandantes da facção, convocou reunião de emergência. Reuniu 15 homens numa casa em Jacarepaguá. Toninho tinha 47 anos e comandava grande parte das operações do CV na Zona Sul. Era conhecido por ser estratégico, frio e absolutamente implacável quando necessário. Olhou para os homens na sala com expressão que fez todo mundo ficar tenso. 12 mortos numa noite. Não foi polícia, não foi facção rival. Foi uma família de 7 homens que conseguiu fazer o que nenhuma facção rival conseguiu. Humilhar o Comando Vermelho na nossa própria área. O silêncio na sala era pesado. Todos sabiam que resposta viria. A questão era qual? Carlos Mendes, gerente da Maré, trouxe as informações que tinha conseguido juntar. O Marcão estava dando em cima da namorada do Gabriel Almeida. Ela recusou. Ele não aceitou. Mandou 4 soldados ameaçarem o Gabriel. Os Almeida descobriram e decidiram eliminar o Marcão e todo mundo ligado a ele antes que eles executassem o Gabriel. Toninho fechou os olhos. Respirou fundo. A raiva queimava dentro dele. Mas ele era líder, porque sabia controlar emoções e pensar estrategicamente. Marcão tinha causado aquela situação por ego e obsessão.
Tinha colocado em risco a reputação do CV inteiro por causa de uma mulher. E agora estava morto junto com 11 homens bons por causa disso. Quantos são os Almeida? Perguntou Toninho. 7, 3 irmãos e 4 primos, mas não são amadores. A operação de ontem prova isso. Toninho se levantou, andou pela sala. Todos esperaram em silêncio. Depois de 3 minutos, ele parou e falou: o CV tem que responder. Se não responder, todo mundo vai achar que pode matar os nossos sem consequência. Mas eu não vou fazer a mesma burrice que o Marcão fez. Ele agiu por ego. Eu vou agir por estratégia, explicou o plano. Iam atingir onde doía, mas de forma calculada. A mulher, Isabela, por ela começou tudo. Mais 2 Almeida, 3 por 12. Mostraria que o CV respondia, mas não escalava para a guerra total desnecessária. Se os Almeida aceitassem que 3 mortos pagavam a dívida, haveria paz. Se não aceitassem, aí sim seria guerra de extermínio. Durante 6 dias, o CV procurou Isabela. Ela tinha desaparecido. Gabriel a escondeu no mesmo dia do massacre, numa casa em Niterói, longe da Rocinha, longe do rio, se possível. Deixou 2 primos vigiando 24 horas. Isabela não sairia dali até as coisas se acalmarem. Mas o Comando Vermelho tinha olhos em todo lugar. No dia 30 de agosto, um informante viu um dos primos Almeida comprando comida demais num mercado em Niterói. Achou estranho, seguiu de longe. Viu ele entrar numa casa 3 ruas dali. Ligou para um contato no CV, passou o endereço. 31 de agosto. 3 horas da manhã. 8 homens do CV cercaram a casa. Não iam arriscar confronto direto. Os Almeida tinham provado que eram letais de perto. O plano era diferente. Eliminar todo mundo de longe e rápido. 2 deles jogaram coquetéis Molotov pelas janelas. O fogo se espalhou instantaneamente. Madeira velha, casa sem manutenção recente. As chamas consumiram o primeiro andar em menos de 5 minutos. Os 2 primos que guardavam Isabela tentaram sair pela frente com ela. Foram recebidos a tiros. Caíram na porta. Isabela, ferida no braço e na perna, se arrastou de volta para dentro, mas o fogo já bloqueava todas as saídas. Ela gritou pedindo ajuda pelas janelas. Um vizinho viu, ligou para os bombeiros. Quando chegaram, 35 minutos depois, encontraram 3 corpos carbonizados. Isabela, 26 anos, professora que queria vida simples, morreu queimada viva porque um homem violento não aceitou a palavra não. Gabriel recebeu a ligação às 4h20 da manhã. Um contato na polícia confirmou: casa incendiada em Niterói. 3 mortos. 2 primos Almeida e Isabela Ferreira. Gabriel desligou o telefone. Ficou parado olhando para a parede por quase 1 hora. Não chorou, não gritou, não quebrou nada. Apenas ficou ali, processando que a mulher que ele amava, a mulher por quem toda aquela guerra tinha começado, tinha morrido da pior forma possível, queimada viva, sozinha, com medo, e ele não estava lá para proteger ela. Às 6 da manhã, Gabriel ligou para Fernando, voz sem emoção, completamente vazia. Eles mataram a Isabela, e o Ricardo e o Tiago também. Fernando já sabia. Estava a caminho. Às 7 horas, os 5 Almeida sobreviventes se reuniram. A dor dominava completamente a casa. 2 primos mortos, Isabela morta, Gabriel destruído por dentro. O irmão caçula queria vingança imediata, queria queimar a Rocinha inteira, queria eliminar cada membro do CV que conseguisse encontrar, queria fazer todo mundo pagar pelo que tinha acontecido. Fernando segurou Gabriel pelos ombros com força. Escuta o que eu vou te falar. A gente matou 12, eles mataram 3. Se continuar, vira guerra sem fim. Guerra que a gente não ganha. Eles são centenas espalhados por todo o Rio. A gente é 5 agora. 5. Você entende? Se a gente continuar, vamos todos morrer nas próximas semanas. Gabriel empurrou Fernando com violência. Então a gente deixa passar? Mataram a Isabela, queimaram ela viva e a gente fica quieto assistindo? Fernando não recuou. A gente não deixa passar. Mas não entra em guerra suicida. Eu tenho um plano. Um último recado e depois negociação. O líder dos Almeida explicou a proposta. Iam procurar Toninho da Rocinha pessoalmente. Iam propor cessar-fogo oficial.
mostrar que podiam conviver sem conflito contínuo. Os Almeida ficavam na parte alta da Rocinha, continuavam operando seus pontos, pagavam a porcentagem acordada. O CV ficava no resto, respeito mútuo, fronteiras respeitadas, paz forçada. Se o CV recusasse, aí sim seria guerra até o último homem. Mas Fernando apostava que Toninho era inteligente demais para escolher esse caminho. Rodrigo, um dos primos sobreviventes, questionou: por que ele aceitaria? O CV tem todo o poder. Fernando respondeu: porque ele sabe que mesmo ganhando a guerra, vai perder muita gente no processo. E quando você perde muita gente, fica fraco contra outras facções. Além disso, a gente já provou que não somos alvos fáceis. Matar a gente vai custar caro. Toninho é esperto. Ele vai aceitar uma paz que não custa nada versus uma guerra que vai matar mais 20, 30 homens dele. Gabriel não concordou, mas também não tinha solução melhor. Estava quebrado por dentro. A mulher que amava estava morta. 2 primos estavam mortos. E tudo por quê? Porque ele se apaixonou. Porque quis ter algo normal num mundo anormal. Deixou Fernando liderar. Fernando conseguiu um número de contato do CV através de um intermediário neutro. Ligou, deixou recado direto e objetivo. Fernando Almeida quer reunião com Toninho da Rocinha, sozinho, para encerrar o conflito antes que mais sangue seja derramado. Demorou 12 horas para o retorno. Quando ligaram de volta, a voz era de Toninho pessoalmente. Voz calma, mas com peso de quem comandava exército. Você tem coragem, Almeida? Ou é louco? Qual dos dois? Fernando respondeu sem hesitar. Nenhum dos dois. Só quero acabar com isso antes que mais gente morra. Já morreu demais. Silêncio na linha por alguns segundos. Então Toninho falou: Praça São Conrado, amanhã, meio-dia. Sozinho. Se aparecer armado ou com alguém escondido por perto, você morre ali mesmo. Entendido? Entendido. Mas vale para os dois lados. Vale. A ligação cortou. 2 de setembro de 1989, meio-dia, Praça São Conrado, zona sul do Rio. Sol forte, 28 graus. Praça relativamente cheia com mães e crianças, vendedores ambulantes, gente comum vivendo vida comum. Ninguém ali sabia que 2 comandantes estavam prestes a decidir entre guerra e paz. Fernando chegou 5 minutos antes do horário marcado. Sentou num banco de frente para o chafariz central. Estava sozinho como prometido, mas sabia que os irmãos e primos estavam posicionados em pontos estratégicos, armados, prontos para qualquer coisa. Toninho chegou pontualmente, também sozinho, também com homens escondidos. Os dois se reconheceram imediatamente. Fernando não levantou. Toninho caminhou até o banco, sentou ao lado. Ficaram em silêncio por quase 2 minutos. 2 homens responsáveis por 15 mortes em 2 semanas, sentados num banco de praça pública como se fossem amigos tomando sol. Toninho falou primeiro, voz baixa, mas firme. Você tem coragem de vir aqui depois de matar 12 dos meus numa noite? Fernando olhou direto nos olhos dele. Não foi por prazer, foi resposta. Seu gerente mandou matar meu irmão por causa de uma mulher que não queria nada com ele. A gente fez o que tinha que fazer. Toninho balançou a cabeça. O Marcão foi idiota, não discuto isso, mas você respondeu matando 12. Eu tive que responder matando 3. Inclusive a mulher. Fernando cerrou os punhos, mas manteve a voz controlada. Vocês mataram uma professora inocente. Uma mulher que não tinha nada com tráfico. Queimaram ela viva. E você matou 12 dos meus. Alguns eram pais de família. Alguns tinham 20 anos. Todo mundo é inocente na visão de alguém, Almeida. O argumento era válido, por mais difícil que fosse admitir. Fernando respirou fundo. Podemos ficar nesse jogo até ninguém sobrar, ou podemos acabar com isso agora. Você escolhe. Toninho olhou para o movimento da praça. Crianças brincando, casais conversando. Vida seguindo seu curso enquanto eles decidiam sobre morte e guerra. O que você propõe? Fernando colocou os termos de forma direta, sem rodeios. Primeiro, a parte alta da Rocinha, onde a gente opera, vira território respeitado. O CV não entra sem autorização prévia. Segundo, os Almeida não são alvo de retaliação futura. O que aconteceu fica no passado, enterrado junto com os mortos. Terceiro, a gente continua pagando a porcentagem acordada dos lucros, mas opera com autonomia na nossa área.
Quarto, se qualquer membro do CV violar esses termos, a gente tem direito de resposta sem que isso quebre o acordo. Toninho ouviu sem interromper. Sabia que estava cedendo território e autoridade, mas também sabia que guerra total custaria dezenas de vidas. E no final, mesmo ganhando, o CV sairia enfraquecido. E o que você oferece em troca? Paz. Os Almeida não mexem com o CV, não expandimos território, não causamos problema, não criamos confusão. Ficamos no nosso canto, vocês no de vocês. Convivência pacífica. E se eu disser não? Fernando olhou firme. Aí vai ser guerra, até o último homem. E eu garanto, vamos levar muitos dos seus junto antes de cair. Você viu o que a gente é capaz de fazer. Imagina quando não tem mais nada a perder. Toninho ficou em silêncio. Calculava riscos, benefícios, custos políticos dentro da facção. Era líder porque sabia quando lutar e quando negociar. A operação dos Almeida tinha sido impressionante. 12 mortos em coordenação perfeita. Esses homens não eram amadores. Matá-los seria possível, mas caro. Muito caro. E para quê? Por ego? O Marcão já tinha morrido por ego. Não fazia sentido repetir o erro. Finalmente, Toninho estendeu a mão. Acordo, mas com uma condição extra. Você não espalha que eu recuei. Na sua área, conta o que quiser. Mas nas áreas do CV, a versão oficial é que decidimos fazer paz por respeito mútuo e estratégia inteligente. Minha reputação não pode ser de fraco. Fernando entendeu perfeitamente. Era sobre imagem, sobre poder percebido. Entendido? Você tem minha palavra. O aperto de mão durou 3 segundos. Nenhum dos dois sorriu. 15 pessoas estavam mortas. Não havia vitória real, só sobrevivência. Toninho levantou e saiu. Fernando ficou sentado mais 10 minutos. Depois foi embora. Nos dias seguintes, a notícia do acordo se espalhou pelas favelas. Cada lado contou sua versão. Na parte alta da Rocinha, os Almeida tinham conquistado respeito e autonomia através de força e coragem. Nas áreas do CV, a facção tinha sido magnânima ao aceitar paz em vez de extermínio total. A polícia continuou investigando. Interrogou testemunhas, vasculhou cenas de crime, procurou armas. Nunca conseguiu provar nada. Ninguém falava, todos tinham medo, as evidências tinham sido destruídas. Os casos foram arquivados como homicídios não solucionados. Oficialmente, eram mortes relacionadas ao tráfico sem autores identificados. O tráfico seguiu. A vida seguiu. Mas algo fundamental tinha mudado na dinâmica de poder da Rocinha. Os Almeida tinham provado que tamanho não era tudo, que uma família pequena, mas unida e estratégica, podia enfrentar uma facção grande e sobreviver. O CV aprendeu a não subestimar grupos menores. Outras famílias independentes viram o que os Almeida fizeram e começaram a negociar seus próprios acordos. Para Gabriel, o acordo não trouxe paz de espírito. Isabela estava morta. 2 primos estavam mortos. Nenhum acordo, nenhuma negociação mudava isso. Ele tinha matado 4 homens naquela noite de 23 de agosto. E a mulher que amava tinha morrido queimada por causa da guerra que aquilo gerou. O peso era insuportável. Gabriel começou a se afastar da família. Bebia cada vez mais, falava cada vez menos. Sorriso desapareceu completamente do rosto. Fernando tentou ajudar múltiplas vezes. Conversas, tentativas de trazer o irmão de volta. Gabriel recusava tudo. A dor era dele, e ele carregaria sozinho. Novembro de 1989. O Brasil vivia a expectativa das primeiras eleições diretas para presidente em décadas. Nas favelas do Rio, a vida seguia ritmo próprio, alheio à política nacional. Para os Almeida, os 3 meses após o acordo trouxeram estabilidade nos negócios. O CV respeitava rigorosamente os termos, nenhum incidente, nenhuma provocação. As bocas de fumo operavam normalmente, o dinheiro entrava, a vida voltava ao normal. Mas Gabriel continuava afundando. Perdeu peso drasticamente, olhos sempre vermelhos, começou a usar cocaína pesadamente. Fernando tentou intervir, Rodrigo tentou intervir.
Lucas tentou intervir. Gabriel afastava todos. O vício piorava a cada semana. A paranoia crescia exponencialmente. Ele via Isabela em todos os lugares. Sonhava com ela queimando, gritando, pedindo ajuda que nunca chegou. Acordava gritando às 3 da manhã. A família assistia impotente à autodestruição de Gabriel. Noite de 7 de dezembro de 1989. Gabriel estava num bar em Botafogo, território completamente neutro, longe da Rocinha, longe das áreas de conflito. Bebeu demais, cheirou cocaína no banheiro, a raiva guardada há meses borbulhando cada vez mais perto da superfície. 3 homens entraram no bar. Gabriel reconheceu um deles instantaneamente. Carlos Mendes, o gerente da Maré, que estava na reunião do CV quando decidiram ir atrás de Isabela. Ele não tinha sido quem tocou fogo na casa, mas tinha participado da decisão. Tinha concordado, tinha votado a favor. Algo quebrou dentro de Gabriel naquele momento. Toda a dor, toda a raiva, toda a culpa que ele carregava há meses explodiu de uma vez. Ele levantou da mesa, cambaleou levemente, caminhou direto até Carlos. O gerente do CV olhou, reconheceu Gabriel, ficou tenso imediatamente. Sabia quem era, sabia do acordo, sabia que aquilo podia dar muito errado. Gabriel parou na frente dele. Não disse absolutamente nada. Apenas olhou nos olhos de Carlos por 3 segundos. Depois, puxou a arma. Os outros 2 homens com Carlos tentaram reagir. Gabriel atirou primeiro. Um caiu. Depois mirou em Carlos, que levantou as mãos desesperado. Calma, temos acordo. Calma. 4 disparos. Carlos caiu. Gabriel saiu do bar cambaleando e desapareceu na noite de Botafogo. Quando Toninho recebeu a notícia na manhã seguinte, ele ligou para Fernando imediatamente. Voz controlada, mas com raiva contida vibrando por baixo. Seu irmão matou o Carlos e mais um dos meus. Quebrou o acordo. 3 meses, Almeida. 3 meses foi o tempo que o acordo durou. Fernando fechou os olhos, sentindo o mundo desmoronar de novo. Ele sabia que esse dia podia chegar. Gabriel estava em espiral descendente incontrolável. Era questão de tempo até ele explodir. Ele não está bem, Toninho. Perdeu completamente o controle. Eu resolvo isso. Eu juro que resolvo. Você tem 48 horas para entregar ele. Se não entregar, o acordo acaba e a gente volta à guerra. Dessa vez até o fim. Toninho, não precisa disso. Ele some, sai do Rio, vive longe, fica como se tivesse morrido. Não funciona assim e você sabe. Ele matou um dos meus gerentes 3 meses depois do acordo. Se eu não responder, todo mundo vai achar que pode fazer o mesmo. O acordo vira piada. 48 horas, Fernando. Relógio já está correndo. Durante 24 horas, os Almeida procuraram Gabriel desesperadamente. Vasculharam a Rocinha, procuraram em Botafogo, perguntaram para todos os contatos. Ninguém tinha visto. Gabriel tinha desaparecido completamente, sabendo exatamente o que vinha atrás dele. Fernando reuniu os outros 3 Almeida sobreviventes. A tensão na sala era sufocante. Todos sabiam a situação. Ou entregavam Gabriel, ou morriam todos. Não havia terceira opção. Rodrigo verbalizou o que todos estavam pensando, mas ninguém queria falar. A gente tem que encontrar ele, tem que entregar. É a única saída que sobrou. Fernando explodiu. Eu não entrego meu irmão para morrer. Ele é sangue do meu sangue. E a gente também é sangue do seu sangue. O CV vai varrer a Rocinha. São centenas contra 4. Você mesmo disse isso 3 meses atrás. A família inteira vai morrer por causa dele. Ele quebrou o acordo, Fernando. Colocou todos nós em risco. Família vem primeiro. Sempre veio. Exatamente por isso que você tem que escolher um irmão ou 3 irmãos e primos. Porque é isso que está em jogo. Fernando não tinha resposta. Rodrigo estava certo e ele sabia. Mas como entregar o próprio irmão para morrer? Como viver com isso depois? Lucas, o irmão do meio, falou pela primeira vez. Deixa eu procurar ele. Só eu. Se eu achar, eu converso. Talvez a gente ache outra solução. Era esperança fraca, mas era alguma esperança. Lucas encontrou Gabriel numa casa abandonada em Santa Teresa. Gabriel estava sozinho, sentado no chão, arma ao lado, garrafa vazia de cachaça, olhos vazios fixos em nada.
Lucas entrou devagar, como se estivesse se aproximando de animal ferido. Fernando está procurando você. Todo mundo está. Gabriel não olhou para o irmão. Voz rouca, cansada. Eu sei o que vem. Eu sabia quando atirei. Sabia que ia quebrar o acordo. Lucas sentou no chão ao lado dele. Por que fez isso então? Sabia que ia colocar todos nós em risco. Eu vi ele ali, Lucas. Vi o cara que votou para queimar a Isabela. E lembrei dela gritando, queimando, morrendo com medo. Não consegui parar. A raiva foi mais forte. Silêncio pesado entre os dois irmãos. Lucas finalmente falou. O CV deu 48 horas de prazo. Ou você ou todos nós. Toninho foi claro. Eu sei. Gabriel levantou, pegou a arma, olhou para Lucas. Diz pro Fernando que eu entendo tudo. Diz que eu não culpo ele pelo acordo. E diz que vou resolver isso do meu jeito. Lucas segurou o braço do irmão. O que você vai fazer? Vou até o Toninho. Vou me entregar. Mas nos meus termos. Ele me mata. Mas vocês continuam em paz. É o único jeito de salvar a família. Lucas tentou argumentar, tentar encontrar outra solução. Gabriel já tinha decidido. Abraçou o irmão, saiu da casa e desapareceu nas ruas de Santa Teresa. Um homem decidindo seu próprio fim para salvar a família que amava. Gabriel conseguiu contato com o CV através de um intermediário. Mandou o recado direto. Gabriel Almeida quer se encontrar com Toninho da Rocinha, sozinho, para fechar o assunto de uma vez. Toninho marcou. Casa em Jacarepaguá, 5 da manhã do dia seguinte. Gabriel não avisou Fernando. Não avisou ninguém. Sabia que se contasse, os irmãos iam impedir. Iam tentar encontrar outra saída. Mas não havia outra saída. Ele tinha quebrado o acordo. Tinha matado um gerente do CV 3 meses depois da paz. Alguém tinha que pagar. E esse alguém seria ele. Às 5 horas da manhã de 10 de dezembro de 1989, Gabriel chegou à casa cercada por quase 25 homens armados do CV. Toninho estava dentro esperando. Quando Gabriel entrou, os dois ficaram frente a frente. Toninho estudou Gabriel por longos segundos. Viu um homem completamente destruído, alguém que já estava morto por dentro há muito tempo. Você veio se entregar? Gabriel assentiu. Vim terminar isso. Você me mata, mas deixa minha família em paz. O acordo continua para eles. Por que eu aceitaria? Porque você é inteligente. Matar todos os Almeida vai ser guerra longa, cara. Barulhenta. Vai chamar a atenção da polícia, da mídia, de outras facções. Matar só eu resolve tudo. Você se vinga, eu pago pelo que fiz. Todo mundo segue em frente. Toninho pensou. A lógica era sólida. E, sinceramente, ele não queria outra guerra. A primeira já tinha custado 15 vidas. O Fernando aceita isso? Ele não sabe que estou aqui. Mas vai aceitar. Não tem escolha. Toninho fez um gesto. 2 homens agarraram Gabriel pelos braços. Ele não resistiu. Foi levado para o quintal da casa. O sol começava a clarear o céu de verão carioca. Cheiro de mato, som de pássaros acordando, um dia normal começando para milhões de pessoas que não sabiam o que acontecia naquele quintal. Gabriel foi forçado a ajoelhar. Um dos homens colocou a arma na nuca dele. Toninho se aproximou. Última palavra. Gabriel não olhou para Toninho. Olhou para o horizonte, para o sol nascendo. Fala pro Fernando que ele fez o certo com o acordo. Fala que a Isabela não morreu por nada. Ela morreu porque alguém a amou o suficiente para queimar o mundo inteiro. Toninho fez sinal. O disparo ecoou. Gabriel caiu. O corpo foi deixado numa rua de Jacarepaguá 2 horas depois. Sem bilhete, sem mensagem, apenas o corpo. O recado era claro. A dívida estava paga. 10 horas da manhã de 10 de dezembro. Fernando recebeu a ligação de um contato na polícia. Corpo encontrado em Jacarepaguá. Identificação preliminar. Gabriel Almeida. Fernando não falou nada. Desligou, sentou, ficou imóvel por 2 horas. Quando Lucas e Rodrigo chegaram, encontraram Fernando com olhos fixos na parede, lágrima seca no rosto. Lucas foi o primeiro a falar. Ele se entregou sozinho, fez acordo com o Toninho, trocou a vida dele pela paz da família. Fernando fechou os olhos. 2 lágrimas desceram, uma de cada olho. Ele limpou e levantou, voz rouca mas firme.
Vamos buscar o corpo do nosso irmão. Gabriel foi enterrado no cemitério São João Batista no dia 12 de dezembro de 1989. A família compareceu. Alguns amigos antigos. Ninguém do CV. Ninguém da polícia. Nenhuma autoridade. Cerimônia simples, sem padre, sem discursos elaborados. Apenas silêncio, dor e a sensação de perda irreparável. Fernando ficou ao lado do caixão até todos irem embora. Sozinho com o irmão morto, ele falou baixo. Você não precisava fazer isso sozinho. A gente ia encontrar outro jeito. Mas no fundo, Fernando sabia que não ia. Gabriel tinha feito a única coisa que salvaria a família. Tinha pago com a própria vida pela paz que todos precisavam para sobreviver. Uma semana depois, Toninho mandou recado através do mesmo intermediário. O acordo estava mantido. A morte de Gabriel encerrava todas as pendências. Os Almeida podiam seguir operando na parte alta da Rocinha sem interferência. Mas havia condição. Fernando teria que se encontrar com Toninho pessoalmente para confirmar e selar o acordo de novo. 20 de dezembro, Praça São Conrado, mesmo local. Mesmo horário. Os dois homens se sentaram no mesmo banco onde tinham se sentado 3 meses antes. Toninho falou primeiro. Seu irmão foi corajoso. Veio sozinho, ofereceu a vida dele para salvar vocês. Poucos homens fariam isso. Fernando não respondeu. Toninho continuou. Ele não devia ter quebrado o acordo. Mas eu entendo que ele perdeu o controle. A morte da mulher destruiu ele por dentro. Vocês mataram ela primeiro. E você matou 12 antes disso. Esse jogo não tem fim, Almeida. Ou acaba agora ou nunca acaba. Seu irmão entendeu isso, por isso que ele veio. Fernando olhou direto para Toninho. O acordo continua. Continua, mas agora é diferente. Seu irmão morreu por esse acordo. Isso significa que você deve respeito ao sacrifício dele. Se quebrar de novo, não tem negociação, não tem conversa, não tem acordo, só extermínio. Entendeu? Entendi perfeitamente. Toninho fez uma pausa. Mais uma coisa. Se um dia eu precisar de um favor, alguma informação, passagem segura, essas coisas, você colabora. Nada que envolva trair ou matar gente da sua família. Mas informação, ajuda pontual. Você atende. Fernando pensou. Era uma dívida permanente. Um débito que nunca seria completamente quitado, mas era melhor que guerra eterna. Acordo. Os dois apertaram as mãos. Levantaram. Seguiram caminhos opostos. Um acordo selado não apenas com sangue, mas com o sacrifício de um irmão. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta e dolorosa. Os 4 Almeida sobreviventes tocaram os negócios, evitaram qualquer tipo de conflito. Mantiveram um perfil absolutamente baixo. Fernando carregava peso enorme. Cada decisão que tomava, pensava em Gabriel, no sacrifício que o irmão tinha feito. Cada real que entrava, cada boca de fumo que operava, cada dia de paz custava a vida de Gabriel. Isabela e Gabriel viraram lenda na Rocinha. As histórias cresciam, mudavam, ganhavam contornos épicos. Algumas versões diziam que foram 20 mortos, outras diziam 30. Algumas diziam que Isabela era anjo enviado para testar os homens. Outras diziam que Gabriel tinha matado 50 sozinho antes de morrer. A verdade, como sempre, era mais simples e mais triste. Eram apenas 2 pessoas que se amaram, que quiseram ter algo normal num mundo anormal, e que pagaram o preço mais alto possível por isso. 35 anos separam 1989 de 2024. O Rio mudou drasticamente, o Brasil mudou, a Rocinha mudou. Mas a essência dos conflitos permanece exatamente a mesma. Jovens continuam entrando para o tráfico porque não veem outras opções. Mulheres continuam presas entre poderes que não controlam. Famílias continuam sendo destruídas por guerras que não escolheram. Os nomes mudaram, o Comando Vermelho se expandiu e depois se fragmentou. Outras facções surgiram e caíram, mas a lógica é sempre a mesma. Território, respeito, poder, dinheiro. E no meio de tudo, pessoas comuns pagam o preço com suas vidas. Fernando Almeida permaneceu na Rocinha até 1995. Aos 41 anos, saiu do tráfico completamente. Usou o dinheiro acumulado para abrir uma loja de materiais de construção em Jacarepaguá. Casou, teve 3 filhos,
Viveu vida relativamente normal. Morreu em 2007, aos 53 anos, de câncer. Nos últimos dias, no hospital, disse ao filho mais velho apenas: nunca deixe orgulho ou raiva destruir o que você ama. E nunca, nunca entre para essa vida. Promete. O filho prometeu e cumpriu. Dos outros 3, Almeida sobreviventes, 2 saíram do Rio nos anos 90 e nunca mais voltaram. Recomeçaram vida em outros estados, outros nomes, outras histórias. O terceiro, Lucas, permaneceu na Rocinha até 2001, quando foi preso numa operação policial. Cumpriu 8 anos, saiu em 2009. Atualmente trabalha como segurança em shopping. Recusa-se completamente a falar sobre os eventos de 1989. Quando perguntado, apenas balança a cabeça e diz: aquilo foi outra vida, outra pessoa. Toninho da Rocinha continuou no CV até 1994, quando foi preso na Operação Rio Segundo. Cumpriu 15 anos. Saiu em 2009. Atualmente vive em local não divulgado, sob proteção de testemunha. A mãe de Isabela, que tinha 58 anos em 1989, morreu em 1996 de desgosto. Nos últimos anos de vida, manteve o quarto da filha exatamente como era. Acendia velas todos os dias, conversava com foto de Isabela, nunca aceitou que a filha tinha morrido daquela forma. A escola onde Isabela trabalhava fechou em 1997 por falta de verbas. Hoje é um estacionamento. Ninguém que trabalha ali sabe que uma jovem professora que sonhava mudar o mundo lecionou naquele lugar. A casa em Niterói, onde Isabela morreu queimada, foi demolida. O terreno ficou vazio por anos. Em 2005, construíram um prédio residencial. As famílias que moram lá não sabem absolutamente nada sobre o que aconteceu naquele chão. O bar em Botafogo mudou de dono 4 vezes. Continua funcionando até hoje. A mesa onde Carlos Mendes morreu foi trocada há décadas. As manchas de sangue foram cobertas com tinta. Depois o piso foi todo reformado. Não há placa, não há memorial. Não há nada que indique que ali aconteceu tragédia. A Praça São Conrado continua movimentada e bonita. Crianças brincam, famílias fazem piquenique, casais namoram nos mesmos bancos onde 2 homens decidiram entre guerra e paz. Não há nada que marque aquele lugar como histórico. É apenas uma praça. A Rocinha continua sendo a maior favela do Brasil. Foi pacificada em 2011 com a instalação de UPP. Mas a paz durou pouco. Hoje o tráfico voltou, outras facções disputam território, a violência continua, mas moradores mais velhos ainda lembram dos Almeida. Ainda contam histórias sobre a família que enfrentou o CV e sobreviveu. Sobre Gabriel e Isabela, o casal trágico que virou lenda. Dos 12 homens do CV mortos pelos Almeida, apenas 4 tinham mais de 30 anos. O mais jovem tinha 21. Todos deixaram família, vários deixaram filhos pequenos. Dessas crianças, pelo menos 9 entraram para o tráfico anos depois. Não por vingança necessariamente, mas por necessidade, por falta de opção, por reprodução do mesmo ciclo que matou seus pais. Isabela tinha 26 anos quando morreu queimada. Sonhava fazer mestrado em educação. Queria abrir escola comunitária na Rocinha. Queria provar que crianças da favela podiam ter futuro diferente. Nunca teve chance de realizar nada disso. Gabriel tinha 28 anos quando foi executado. Era inteligente, estratégico, poderia ter sido empresário bem-sucedido em outro contexto. Mas nasceu onde nasceu, teve as escolhas que teve. Viveu a vida que a circunstância permitiu. Os 2 primos Almeida mortos no incêndio tinham 30 e 32 anos. Um tinha esposa e filho de 3 anos. A criança cresceu sem pai, entrou para o tráfico aos 16, foi morto aos 19 numa guerra de facções. O ciclo se repetindo infinitamente. Existe lição a se aprender com essa história? Talvez várias. Violência sempre gera mais violência. O erro de Marcão em não aceitar rejeição matou 12 dos seus, depois mais 3 pessoas, depois mais 2. Cada ação violenta criou reação mais violenta, até que 17 pessoas estivessem mortas
por uma disputa que nunca deveria ter começado. Acordos podem salvar vidas. Fernando entendeu que vencer não era eliminar todos os inimigos, mas garantir que sua família sobrevivesse para ver outro dia. Toninho entendeu que poder verdadeiro não é apenas força bruta, mas saber exatamente quando usar essa força e quando negociar. Amor em contextos de extrema violência pode ser condenação. Isabela e Gabriel se amaram genuinamente, mas no mundo de traficantes, facções e guerras territoriais, amor se torna vulnerabilidade que outros exploram sem piedade. Sacrifício nem sempre é nobre ou bonito. Gabriel se entregou para morrer não por heroísmo, mas porque não conseguia mais viver com culpa, dor e vazio. Fernando carregou o peso de ter aceitado esse sacrifício pelo resto da vida. Nenhum dos dois ganhou absolutamente nada no final. Em 1989, o Brasil estava redescobrindo democracia após décadas de ditadura. Mas nas favelas do Rio, outras leis continuavam vigorando. Lei do tráfico, lei da facção, lei da sobrevivência. Nesse contexto, 17 pessoas morreram porque um homem não soube aceitar não, e outros homens responderam com a única linguagem que conheciam. 35 anos depois, o Rio mudou em muitos aspectos. As favelas evoluíram, a tecnologia chegou, algumas políticas públicas melhoraram. Mas tragédias como essa ainda acontecem com regularidade assustadora. Diferentes nomes, diferentes favelas, diferentes facções, mas sempre a mesma essência. Porque enquanto houver desigualdade social extrema, falta de oportunidades reais, ausência de Estado efetivo, essas histórias vão continuar se repetindo. Diferentes atores, mesmo roteiro trágico. Se você chegou até o final desse relato e sentiu o peso de cada palavra, como eu senti ao escrever, deixa aquele like e se inscreve no canal.